Ok. Nesse vídeo vamos fazer 4 questões, porque são questões bem simples. E é para dizer que eu fiz todas as questões dessa lista, né? Vamos lá. Vai ser as 18, 19, 20 a 25. Ok. Primeiro, a 16. O que é que ela quer dizer? Que 16, velho? Questão 18. Sabe o que isso quer, 18 quer dizer mesmo? Que eu esqueci? Ok. Para abreviação entre n e conjuntos de números ímpares maiores que 5. Então, a abreviação entre n e os conjuntos ímpares maiores que 5. Então, vamos lá, né? Fazer a prova. Essa prova é bem simplesinha. Por quê? A gente quer que seja uma bijeção entre os números naturais e os números maiores que ímpares maiores que 5. Então, o primeiro ímpar maior que 5 é 7. Depois vem o 9. Depois vem o 11. Então, assim, a gente tem que começar do 11 e tem de ir pulando de 2 em 2. Se a gente pensar no argumento de função afim, eh, foi mal, hein? Tô com a rinite desgraçada. Se a gente pensar numa função f de n, meu Deus, essa mesa tá foda. F de n em p, sendo que f de n seria igual a 7 mais 2n, considerando zero também número natural, a gente vai ter uma objeção. Primeiro, se a gente pensar, é uma função afim, claro que vai ser objeção. Beleza. Mas vamos provar. Primeiro a gente tem que provar que é injetora. Injetora, eu gosto de frisar essa definição, que uma função para ser injetora, ela diz que se você tem dois elementos diferentes, a imagem vai ser diferente. Pronto. Dois elementos diferentes dão imagens diferentes. Essa é a definição de injetora. Só que o que a gente vai provar agora vai ser a contrapositiva, que é se você tem dois elementos com imagens iguais, então os elementos do domínio são iguais. Essa é a definição de injetora, a de cima, e a contrapositiva é a que está na segunda linha. Só que, se a gente pegar essa definição de injetora e trocar a ordem, fizer f de x1 diferente de f de x2, implica que x1 é diferente de x2. Isso não é a definição de função injetora. Isso é a definição de função. Uma função é uma relação que estabelece que dois elementos, que um elemento só do domínio só pode ter um representante no contradomínio. Ou seja, se você tiver duas imagens diferentes, isso quer dizer que essas imagens vão ter que ter os representantes do domínio para imagens diferentes. Se a gente fizer a contrapositiva disso vai ser x1 igual a x2, implica que f de x1 é igual ao f de x2. Isso é exatamente a definição de função. Se você tem um termo do domínio, ele só pode ter uma imagem. Então tem que ter muito cuidado com função injetora. Porque a função injetora você tem de provar que elementos diferentes dão imagens diferentes ou que duas imagens iguais implica que os elementos do domínio são iguais. Agora vamos lá. Para a resolução em si, provando que é injetora, suponha que 7 mais 2n é igual a 7 mais 2m. Cortando 7, 2n igual a 2m, então n igual a m. Duas imagens iguais implica que os elementos do domínio são iguais, então é injetora. 2. Sendo sobrejetora. Primeiro, a gente quer que 7 mais 2n
seja maior do que 5. Isso implica que n tem de ser maior que menos 1. Logo, n tem de ser maior ou igual a zero. Beleza. Agora, vamos pegar um elemento qualquer do conjunto P. Esse conjunto P é dado pelos números ímpares maiores que 5. Então, qualquer elemento que pertence a P, então Pzinho pertence a P, isso implica que P é igual a 2n mais 1, 2n não, vou colocar 2x. 2x mais 1, sendo que para ele ser maior que 5, esse x tem de ser maior ou igual a 3. Tá, então a gente quer fazer que esse 2x mais 1 seja igual a 7 mais 2n. Então, se a gente fizer a conta, passa esse 7 subtraindo, 2n igual a 2x menos 6. Então, n igual a x menos 3. Então, beleza. A gente estabeleceu uma condição para que um elemento do contradomínio com certeza tenha uma imagem. Então, isso prova que a função é sobrejetora. Ó, demorei até demais essa questão. Para a questão 19, 19 e 20 tem que fazer voando. Por quê? 19 quer que a gente prove que o conjunto dos múltiplos de um número, k vezes n, seria k vezes nzinho, com n pertencendo às naturais, é infinito. Por que que é infinito? Tá, a gente tem de fazer uma função injetora dos números naturais nele. Tá, o que que a gente pode fazer? Se a gente fizer g dos números naturais nesse conjunto k vezes n com g de n igual a k vezes n, a gente pode mostrar que essa função é injetora, pelo mesmo argumento anterior. Se a gente tiver k vezes n igual a k vezes m, então n igual a m. Lembrando, o argumento dessa função é, para você mostrar que o conjunto é infinito, você tem que mostrar que existe uma função injetora entre n e esse conjunto. A palavra-chave vai ser a função ser injetora. E no caso, a gente mostrou isso. A questão 20 quer que a gente prove que qual conjunto é infinito. Deixa eu abrir a lista de novo. Lista 3. Ok, os NPs. Então, 20 NP igual a P mais 1, P mais 2, e lá vai. A letra A é simples. Se a gente fizer os números naturais e tirar os números do NP, vai ficar somente os números de 1 até P. 1, 2, até P. Acho que todo mundo fez essa, né? Tô fazendo só para desencargo. E a letra B, agora sim, mostra que NP é infinito. Então, a gente tem de mostrar que existe uma função injetora de N em NP. Qual que seria essa função? A gente justamente pega um número natural n e a imagem dele vai ser, pega esse n e adiciona p. Essa função tem de ser injetora. Eu não vou fazer essa prova, porque é muito fácil. Assim, espero que seja baseada na questão 19. E por último, a questão 25, ela fala sobre o Hotel de Hilbert, que é um hotel com infinitos quartos, todos cheios. Só que chega mais hóspedes. Então, o que que você faz para acomodar esses hóspedes? Perfeito. Oh, shit. Vamos lá. 25. A primeira pergunta que a questão faz é: o que fazer se chegar
chegar um hóspede? Eita porra. O que fazer se chegar um hóspede? Vamos lá. Todos os quartos estão ocupados. Só que se a gente pegar e liberar o primeiro quarto e ocupar todos do 2 em diante, você continua tendo todos os quartos cheios, exceto o primeiro. Então, N continua. A gente tem de liberar o primeiro para acomodar esse primeiro hóspede. Então, a gente vai fazer uma função g de n que pegue o n e dn mais um. Ou seja, cada um que está um quarto vai pular para o próximo. O primeiro pula para o segundo, então o primeiro fica vago, que deixa o primeiro quarto livre. Se chegar qualquer número finito de hóspedes, você pode fazer isso. Agora, se chegar infinitos hóspedes, esse tem de ter a sacada. E qual é a sacada? Você tem de liberar infinitos quartos. Então você tem de pegar todos os números naturais e fazer uma função com eles que deixe, eu não vou dizer metade deles livres, só que deixe um infinito número deles livres. Então vamos fazer a função g de n igual a 2n. Por quê? Agora os quartos ímpares ficam vagos. E os quartos pares ficam ocupados. Um tá vago, dois tá ocupado, três tá vago, quatro tá ocupado. E assim lá vai. Todos os hóspedes pegam o número do seu quarto e vão para o número dobro dele. Passa. Deixa todos os ímpares livres. Dá para encaixar todos os hóspedes que chegarem. Essa é a resolução dessa questão é a resolução esperta. E imagina para um cara no final do século XIX perceber um negócio isso. Que você pode encaixar infinitos números dentro do infinito. Imagine alguém pensar que existe um infinito ainda maior do que esse. É fascinante explorar o número do infinito e os tipos dos infinitos. Samuel Gomes aprova esse recado.